Romanos, capítulo de número 15, nós faremos a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Eu convido os irmãos, mesmo assentados como estão, a fazermos essa leitura com reverência ao nosso Deus e realizaremos de forma alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Romanos 15, de 1 a 13, leitura alternada do texto. Diz assim a palavra de Deus: Olha, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Olha, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E ainda, louvai o Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale aos nossos corações nessa oportunidade. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, gratos pelo privilégio que nós temos, que é ler a sua palavra, que é ouvirmos a sua ministração. Nesse instante no qual acabamos de lê-la, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que fale de forma profunda aos nossos corações, nos capacite a compreendermos verdadeiramente o que aqui está escrito, para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, em uma fábrica, normalmente existe um grupo responsável pela criação dos modelos e um outro grupo responsável pela execução, pela fabricação desses modelos. Em uma fábrica de televisão, por exemplo, um grupo específico, um grupo de designer, vai criar um modelo o mais bonito possível, o mais forte possível, o mais resistente possível. O grupo dos operários responsáveis pela fabricação irá pegar este modelo que foi dado a eles e replicar da maneira mais fiel possível, porque passará por um rigoroso processo de averiguação se está adequado ou não. Quando trazemos para a vida cristã, nós entendemos que nós não somos de forma alguma os responsáveis pelo designer, nós somos os responsáveis pela replicação do modelo que nos foi dado. Por isso, nessa oportunidade, eu os convido a aprendermos através da palavra de Deus, como Cristo Jesus é modelo de suporte para a unidade da fé cristã. A nossa mensagem tem como tema principal, como ideia principal, o suporte de Cristo é o padrão para a unidade cristã. E nós vamos ver algumas razões do porquê Cristo é o padrão para a unidade cristã. A começar pelos versículos 1, 2 e 3, eu convido os irmãos a voltar os olhos ao texto. Diz assim: acolhei ao que deve na fé, não porém para discutir opiniões. Eu estou no capítulo 14, né? Capítulo 15, 1, 2 e 3. Diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos.
Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. A primeira razão, meus irmãos, pela qual nós podemos entender que Cristo Jesus é o padrão para o suporte na vida cristã, da unidade cristã, é porque o seu sacrifício foi em abnegação. Eu não sei se você costuma assistir programas de disputa como o MasterChef, mas em uma temporada específica, na final, tínhamos um homem e uma mulher. Eles tinham que realizar 3 provas seguidas, com tempo cronometrado, não podia ser 1 segundo a mais. E na última prova, o homem estava se desempenhando muito bem, a mulher também, mas chega num ponto que, pelo nervosismo, a mulher não consegue de forma nenhuma abrir um pote de conserva. E aí, no meio da sua agitação, do seu nervosismo, a primeira reação que ela tem é pedir ao homem ao lado, que estava concorrendo com ela, para que abrisse o pote. Agora você imagina qual foi a reação dele. Exatamente, pegou o pote, abriu e, mesmo tendo prejuízo de tempo, devolveu a sua concorrente. Quando nós pensamos na unidade da fé, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo nos fala nessa sessão é exatamente a respeito dessa abnegação, no sentido de estarmos dispostos a cedermos, mesmo no prejuízo, para que o nosso irmão, para que aquele que está no corpo conosco, tenha vantagens. É exatamente nesse sentido que ele convoca os cristãos maduros, aqueles que já estão experimentados, aqueles que ele chama de fortes, a estarem servindo de suporte para aqueles que ainda são fracos na fé. Os fortes são capacitados por Deus a terem mais bom senso, mais tolerância, para não se escandalizarem com facilidade e para não terem uma fé frágil, como é a fé dos neófitos. É por isso que o apóstolo Paulo começa no versículo de número 1 dizendo: ora, nós que somos fortes, ele está se incluindo no grupo dos fortes, pois assim como nós sabemos, o apóstolo Paulo pertencia ao grupo dos fariseus, e como tal, ele era seguidor da lei mosaica, à risca, seguia todos os mandamentos. Então, ele compreendendo que essa lei hoje, através da graça, não serve para a salvação, e nunca serviu para a salvação, mas serve para a santificação, ele aconselha aos fortes a estarem se utilizando dessa força em benefício daqueles que ainda são fracos. Por isso, os fracos deveriam enxergar no forte um meio de ampará-los, e os fortes deveriam olhar para os fracos e entender que, em meio à comunhão, eles deveriam utilizar-se da sua força para fortalecer aqueles que ainda eram fracos. O conselho paulino é para os fracos serem sustentados por aqueles que são fortes na fé. Note que o verbo suportar, nesse contexto, tem o sentido de auxiliar alguém a carregar um fardo pesado. A falta de maturidade na fé é um fardo, meus irmãos, porque nos leva muitas vezes ao liberalismo, excesso de liberdade ou liberdade sem restrição, e ao mesmo tempo pode nos levar também ao excesso de legalismo, nos levando a viver de forma escravizados pela lei, não sentimos prazer nenhum na vida com Deus. É diante disso que o apóstolo Paulo nos instrui a entendermos que os fortes devem ajudar os fracos a entenderem a liberdade, os seus limites e a sua abrangência. O que o apóstolo Paulo nos instrui, meus irmãos, é entendermos que aqueles que têm mais experiência devem abraçar os que têm menos experiência e mostrar a eles que eles não devem ser escravos da lei e nem entender como se a vida cristã fosse uma ausência de responsabilidade, de normas, de preceitos da parte do Senhor. Por isso, muitas vezes, para ensinar dessa forma, os fortes deveriam abrir mão da sua liberdade, para não constranger, não envergonhar, de forma alguma fragilizar a fé daqueles que ainda eram inexperientes. Você deve pensar: poxa, isso é muito injusto, né? Agora que eu sou maduro, eu tenho que abrir mão da minha liberdade para não prejudicar outra pessoa? Isso não existe, isso é um absurdo. Mas eu te mostro como não é. Os pais, normalmente, eles são maiores de idade. E em alguns casos, eles podem assistir filmes que às vezes têm uma classificação indicativa que os filhos não podem assistir. Um exemplo muito claro disso é o filme Rambo, que é um filme muito bom. Aqueles que assistiram sabem que é um filme excelente. Mas uma criança de 2, 3 anos não pode de forma nenhuma assistir esse filme. E um pai, uma mãe conscientes, com certeza deixarão de assistir nessa oportunidade este filme para não colocar o filho, que ainda não tem capacidade para entender isso,
exposto a uma quantidade de cenas de sangue e brutalidade desnecessárias para essa idade. Por isso os pais, eles não têm a sua liberdade tolhida de forma nenhuma, mas eles abrem mão de forma voluntária para benefício dos seus filhos. É exatamente este o ponto que o apóstolo Paulo nos fala, meus irmãos, a respeito de nós abrirmos mão da liberdade, não de perdermos a nossa liberdade, mas de abrirmos mão de forma voluntária para benefício daquele que ainda é fraco na fé. Assim como João Calvino nos diz, os mais fortes receberam força excedente, justamente para sustentar aqueles que são fracos. Nesse sentido, meus irmãos, quanto mais fortes nós somos em Cristo Jesus, mais responsáveis pelos fracos nós somos, tanto em dar exemplo, como estar caminhando com eles. Quanto mais fortes, mais experientes, mais responsáveis nós somos por aqueles que ainda são fracos, inexperientes na fé. E o apóstolo Paulo aqui elenca o Salmo de número 69, 9, justamente para demonstrar que Cristo Jesus não procurou se agradar, mas procurou agradar a Deus. Observe, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Todo o sacrifício de Cristo Jesus, meus irmãos, foi em primeiro lugar para a glória de Deus, em segundo lugar para o nosso benefício. Cristo Jesus desejava e conseguiu unicamente agradar ao Pai e, como consequência, alcançou as nossas vidas. Assim como Cristo Jesus abriu mão da sua vida em benefício de nós que somos fracos, nós agora devemos de igual modo procurar em abnegação servirmos de suporte para aqueles que ainda são fracos. Assim como Cristo Jesus fez, nós devemos fazer também. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, deixa claro aqui no versículo de número 2 que esse abrir mão tem limite. Observe, portanto, cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para a edificação. Você não deve abrir mão da sua liberdade simplesmente porque o seu irmão, que ainda é neófito, não quer que você faça isso, ou simplesmente para atender caprichos das pessoas que ainda são fracas na fé. Você deve agradar ao seu irmão naquilo que é útil para o crescimento, para o desenvolvimento da maturidade cristã dele. Dessa forma, tudo aquilo que é lícito e convém para a edificação, mesmo que o seu irmão não goste, se é para a edificação, você deve fazer. E se o seu irmão se sente constrangido e não serve para a edificação dele, você deve abrir mão de forma abnegada para o crescimento do seu irmão. Isso nos leva, meus irmãos, a cada dia a estarmos crescendo, nos desenvolvendo, não de forma individual somente, mas de forma comunitária, como um corpo que somos. Por isso entendo, o sacrifício de Cristo foi para nos trazer liberdade do pecado, da escravidão do pecado, não liberdade de responsabilidades na vida, mas somente da escravidão do pecado. Cristo Jesus te tornou livre, não no sentido de que você não deve satisfação a ninguém, de que não há parâmetro, não há limites na sua vida, mas que você vive através de Cristo Jesus, não é mais escravo do pecado e, portanto, não tem que temer da parte da condenação eterna do pecado. Por isso, você não vai morrer de forma alguma por deixar de comer, beber ou fazer alguma coisa na companhia do seu irmão que ainda é fraco na fé. Mas se você comer, beber ou fazer alguma coisa na companhia do seu irmão que ainda é fraco na fé, com certeza vai adoecer a sua caminhada, vai adoecer o seu espírito, vai fazer com que ele desanime na caminhada da fé. O que o apóstolo Paulo nos incentiva, meus irmãos, é agradarmos a Deus, ao agradarmos o nosso irmão naquilo que é útil para a edificação dele. Portanto, se você pode abrir mão de algo para benefício do seu irmão na fé, abra, mas abra de forma abnegada, um coração alegre está fazendo isso, por se sentir útil para a honra e glória do Senhor. Se você pode abrir mão, abra para benefício do seu irmão. E ele continua nos dando uma segunda razão pela qual Cristo Jesus é um modelo de suporte para a vida cristã, e nós podemos ver isso nos versículos 4, 5 e 6. Observe: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente e uma vez glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo nos diz isso, meus irmãos, ele nos instrui uma segunda razão. A razão é porque foi para a glória de Deus. O sacrifício de Cristo foi para a glória de Deus. Eu não sei se você já parou para observar isso, mas quando nós temos alguma coisa que nos interessa, nós fazemos com muita facilidade.
qualidade, nós fazemos com muito empenho, com muita vontade. Por exemplo, um jovem, quando deseja agradar uma moça, ele vai tranquilamente daqui a Taguatinga a pé, só para ganhar a atenção da moça, só para de alguma forma granjear um pouco de atenção da pessoa que ele deseja. E quando ele não está nem um pouquinho a fim de fazer uma moral, fazer a sua vez, fazer uma gentileza com a moça, nem na esquina ele não vai, de forma nenhuma. E é isso que nos leva a pensarmos, meus irmãos, o que move as nossas ações. Qual é o interesse por trás de tudo aquilo que nós fazemos? Qual é o interesse por trás das nossas vidas? Segundo o apóstolo Paulo, deve ser unicamente a glória de Deus, unicamente a satisfação do nosso Senhor. Tanto que o seu argumento recebe um reforço quando ele se refere a tudo aquilo que ele disse nos versículos 1, 2 e 3, como sendo embasado nas Escrituras. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, não é ele que está inventando, não é algo novo, mas na verdade é ele citando as Escrituras para que possamos compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O que ele está fazendo é transmitir mais uma vez a vontade de Deus para os homens. Por isso, nós somos ensinados e guiados pelo que Deus revelou em sua palavra desde a antiguidade. Há grupos hoje que dizem que o Antigo Testamento não tem qualquer relevância para as nossas vidas. Olha, meus irmãos, se não tivesse relevância alguma, não estaria na Bíblia Sagrada, a vontade revelada de Deus para as nossas vidas. O que nós temos é que a lei do Senhor hoje não serve para a condenação daqueles que servem a Deus, mas serve para a instrução, para agradarmos a Deus, para vivermos em concordância com aquilo que Ele deseja das nossas vidas. O Antigo Testamento ele não foi abolido por Cristo, ele foi cumprido. A lei não deixa de existir, ela apenas foi cumprida por aqueles que pertencem a Deus, aqueles que foram eleitos antes mesmo da fundação do mundo. E não entenda mal, meus irmãos, essa perpetuação da lei, essa perpetuação do Antigo Testamento, não foi para nos exaurir, nos deixar exaustos no cumprimento daquilo que agrada a Deus, mas para nos fortalecer através da disciplina divina em nossas vidas. Quanto mais nós praticamos e observamos a lei, mais nós somos capacitados a sermos fortalecidos através da ação do Espírito Santo em nossos corações. Tanto que uma das bases da Igreja Reformada, o Sola Escritura, nos ensina exatamente isso. A Escritura como um todo, ela em sua totalidade, é útil para o homem. Não apenas o Novo Testamento, não apenas as epístolas paulinas, mas a totalidade das Escrituras é vontade de Deus e é útil para a instrução e repreensão do homem, para que ele viva e seja da forma que agrada a Deus. Por isso, nós precisamos entender, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está aqui defendendo a ideia de que a totalidade da Escritura é o que nós devemos observar para estarmos agradando a Deus. Logicamente, precisamos de exercícios hermenêuticos, precisamos de instruções para entendermos os textos, mas nenhum texto na Bíblia ele foi abolido, de forma que não tem relevância para as nossas vidas. A Bíblia em sua totalidade continua sendo útil e continua sendo relevante para a vida daqueles que desejam agradar ao Senhor. E o apóstolo Paulo continua, meus irmãos, no versículo número 5, dizendo: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo inicia uma oração rogando a Deus que o provedor da paz e da consolação derrame isso sobre a vida daqueles que pertencem a Ele. A paciência que aqui é citada, meus irmãos, não é a paciência como nós conhecemos no mundo, mas aqui é no sentido de mansidão, durante o guiar de Deus. O Senhor nos guia para aquilo que agrada a Ele, e para isso Ele derrama em nossos corações a mansidão, essa paciência que nos capacita a apreciarmos a direção do Senhor, mesmo quando é em situações que não são favoráveis a nós, mesmo em situações que nós achamos que não são benéficas para as nossas vidas. O autor da paciência e da consolação derrama sobre as nossas vidas consolação e paciência, para que nós possamos, através do guiar, crescermos para a honra e glória do seu nome. O que o apóstolo Paulo nos diz, meus irmãos, é que através da paciência e da consolação são gerados em nossos corações exatamente esse espírito de obediência e de fortificação ao Senhor. O Espírito Santo trabalha em nossos corações, trazendo essa consolação, trazendo essa paz, essa paciência da parte do Senhor, para que possamos, através da meditação e da oração, meditação na palavra de Deus e na oração, buscarmos crescermos para a glória do Senhor, em comunidade, suportando uns aos outros
para que Deus seja glorificado. Quando Paulo roga a Deus por essas bênçãos, meus irmãos, ele deseja que de forma unânime nós tenhamos uma concordância. Mas ele não visa as minúcias da fé, ele não visa aquelas questões minúsculas que muitas vezes nós temos diferença de posição ou de opinião. O que o apóstolo Paulo deseja, meus irmãos, é que nas questões cruciais da fé nós sejamos unidos para a glória do Senhor. Para você entender isso melhor, é só você entender que no jogo da seleção brasileira de futebol, no final de Copa do Mundo, todos os torcedores de futebol do Brasil estão unidos em um só grito, em uma só torcida, em uma só vibração. Eles têm clubes diferentes, torcem para times muitas vezes rivais, mas naquele momento, quando o Brasil está jogando, todos os torcedores deixam as suas diferenças minúsculas de lado. Por mais que tenham times diferentes, eles torcem para a mesma seleção. Quando nós entendemos que, por mais diferentes que nós sejamos, nós servimos ao mesmo Deus, nós somos capacitados a compreender que as questões menores, elas podem ser superadas com conversa, e que as questões principais, elas devem ser bem esclarecidas, bem firmes, bem coligidas em nossos corações, para que nós possamos agradar a Deus, em comunidade, em união, em comunidade que agrada a Deus. Por isso, quando nós entendemos dessa forma, nós podemos de fato abrirmos mão em muitas situações, para que Deus seja glorificado através da nossa união. Nós podemos em muitos aspectos que não são indispensáveis para agradarmos a Deus, estamos deixando de lado. Se essa mesa não agrada a todos, a gente pode tirar, não tem problema. Se o violão daquele lado não está bom e que o louvor entende que não é adequado daquele lado, nós podemos colocar para o outro lado, sem problema nenhum. Mas a palavra não pode deixar de ser pregada no culto. A disciplina não pode ser deixada de ser administrada na igreja. Os sacramentos não podem ser deixados de se pensar sobre a vida daqueles que estão em comunhão na igreja. Nós precisamos entender, meus irmãos, que as questões secundárias são de menor importância e as questões indispensáveis são indispensáveis. Portanto, se você de fato foi alcançado pelo provedor da paz e da consolação, imite o seu Filho unigênito e faça tudo por amor para a glória e honra do nosso Deus. Tudo em amor para a honra e glória do nosso Deus. O apóstolo Paulo termina essa sessão, dos versículos 7 a 13, nos mostrando uma terceira e última razão pela qual Cristo Jesus é o modelo de suporte para a unidade cristã. Observe: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A terceira e última razão, meus irmãos, como eu mencionei, pela qual Cristo Jesus é o padrão, é o modelo de suporte na vida cristã, na unidade cristã, é porque o seu sacrifício foi para a inclusão dos fracos. Quando criança, era muito comum a gente brincar e ver outras crianças brincando de brincadeiras de roda ou brincadeiras que exigiam esforço físico. Não era na internet, era no físico mesmo. Por exemplo, se íamos brincar de rouba-bandeira, era muito comum dividir dois times, só que quem dividia os times eram as pessoas mais habilidosas. Os mais fortes não podiam ficar juntos, por isso eles eram responsáveis por se dividir e escolher um a um os fracos para deixar bem equilibrados os times. Nesse sentido, nós éramos divididos para termos uma brincadeira o mais justa possível, para todos se divertirem, para todos estarem usufruindo da mesma forma, na mesma quantidade daquela brincadeira. Quando o apóstolo Paulo nos fala nessa sessão a respeito de acolher o fraco, ele fala exatamente nesse sentido, mas ele deixa bem claro uma coisa: o forte é Cristo Jesus. Todos nós somos fracos e fomos separados para Ele. O forte é unicamente Cristo Jesus que nos alcançou. O ponto principal que ele aborda nesses versículos é o fato de Cristo ter nos acolhido, ao invés de nos rejeitar, para que, através do nosso acolhimento, Deus fosse glorificado em Cristo Jesus.
E, portanto, nós devemos fazer de bom modo para com os nossos irmãos que ainda são fracos na fé. Acolher, meus irmãos, tem um sentido de receber com cuidado alguém que tem alguma necessidade, alguém que tem necessidade de algum auxílio. É justamente nesse sentido que o fraco deve ser acolhido, abraçado por aquele que é forte na fé. Entenda que assim como são divididos os times para deixar um forte sempre auxiliando um fraco, Cristo Jesus garantiu que o Espírito Santo nos auxiliaria para que os fortes fossem abnegados, para que os fortes, de forma bastante coerente, abraçassem os fracos, mesmo que isso demorasse, para os ajudar a crescerem espiritualmente para a glória de Deus. Isso é importante, meus irmãos, porque nós não estamos em times rivais. Os fracos não são inimigos dos fortes, e nem os fortes inimigos dos fracos. Nós estamos no mesmo time. Nós não estamos separados, mas unidos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo aqui deixa bem claro que Cristo Jesus morreu exatamente para isso, para que não houvesse mais separações entre gregos e bárbaros, para que não houvesse mais separação entre homens e mulheres, entre judeus e gentios. Através de Cristo Jesus, todos nós somos um só corpo, independente das nossas habilidades, independente das nossas preferências. O que nos une é a fé em Cristo Jesus, e este morto, ressuscitado, para a honra e glória do Senhor e para o nosso alcance. Tanto é verdade que ele se refere a Cristo Jesus como ministro da circuncisão, e o substantivo ministro tem o sentido de serviço, aquele que presta algum serviço. Dessa forma, Cristo Jesus serviu a todos nós para que nós servíssemos a uns aos outros. Cristo Jesus não deixou um parâmetro dizendo: olha, é para servir só o que você gosta, olha, é para servir só os que são de Brasília, olha, é para servir somente aqueles que são mais antigos na igreja. O padrão é servir uns aos outros nas necessidades desses outros. Cristo é o ministro da circuncisão, para nele e em seus méritos receber em seu seio os homens pertencentes a Deus. Todos aqueles que foram separados pelo Deus Pai são recebidos em Cristo Jesus, através do seu sacrifício, morte e ressurreição. Essa linha de raciocínio, meus irmãos, fica bem fácil para nós compreendermos o que o apóstolo Paulo deseja da nossa parte, compreendermos o nosso papel em tudo isso que ele disse. Eu não sirvo o meu irmão, aquele que é fraco, porque merece, ou porque eu gosto de fazer isso. Eu devo fazer para que Deus seja glorificado através da minha vida e através da vida do meu irmão. Nós servimos uns aos outros, porque fazendo isso, estamos servindo e glorificando o nome do Senhor. E para não parecer que é apenas especulação da parte dele, apenas ele falando enquanto homem, ele começa a citar as Escrituras Sagradas, do versículo número 9 ao versículo número 12, para deixar bem claro: olha, os gentios, aqueles que eram separados, eles estão inseridos agora como irmãos, como iguais a vocês. Não há separação. Ele começa a citar Salmo 18, 49, Deuteronômio 32, 43, Salmo 117, 1, Isaías 11, 10 e, por fim, Isaías 52, 15. E de forma mais contundente, os textos de Isaías, meus irmãos, deixam bem claro que Cristo Jesus veio para reinar sobre os cristãos. Ele deixa claro aqui que os gentios fazem parte da comunidade que pertence a Deus, não apenas os judeus, não apenas o povo que deveria receber a Cristo Jesus, mas todos aqueles que pertencem ao Senhor, de modo que o sinal para demonstrar aqueles que verdadeiramente são cristãos é esperar em Cristo Jesus, ter convicção inabalável de que Cristo Jesus é Senhor sobre todos nós. Nesse sentido, devemos compreender que o que nos baliza, o que nos iguala, meus irmãos, não são as nossas habilidades, não é sermos melhores ou inferiores aos outros. O que nos baliza é unicamente o amor a Deus e a obediência ou gratidão a Cristo Jesus. O ponto de equilíbrio na vida cristã é entendermos que nenhum de nós é bom o suficiente, nenhum de nós é independente, nenhum de nós é autossuficiente. Somos um corpo, somos codependentes, e isso é muito, muito bom para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. E é por isso, exatamente nesse sentido, entendendo que todos são fracos, unicamente Cristo Jesus é forte, que o versículo número 13 é a finalização de uma oração do apóstolo Paulo, rogando a Deus por todos nós. Observe: e o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele roga, meus irmãos, a Deus, o Deus da esperança, para que nos torne ricos de esperança através do poder do Espírito Santo.
A expressão ricos é maravilhosa nesse contexto. O apóstolo Paulo não está dizendo para Deus nos dar de acordo com o que nós merecemos, mas em proporção ao poder de Deus atuando em nossas vidas. E isso, meus irmãos, torna tudo diferente, porque através da esperança rica em nossos corações, o provedor da esperança fortificará em proporção às nossas vidas. Nos capacitará a cada dia mais confiarmos no seu guiar, a cada dia mais cedermos à ação do Espírito Santo em nossos corações. E que essa esperança viva e real, meus irmãos, perceptível em nossos relacionamentos, realmente seja cada vez mais fortificada, e que não somente os dentro da igreja, mas todas as pessoas vejam de forma cada vez mais perceptível, de forma indubitável, que nós pertencemos ao Senhor, porque nós nos tratamos com respeito, com dignidade, tanto os fracos com os fortes, como os fortes com os fracos. Que a cada dia nós entendamos que nós não somos rivais, não estamos em times adversários, mas que na verdade somos fracos no time do habilidoso de Jesus. Que a cada dia nós vivamos para a honra e glória do Senhor, e que não percamos de vista o nosso objetivo, que é a glória do nosso Deus. Que os fracos se esforcem para se tornarem cada vez mais fortes, que os fortes vigiem cada vez mais para não caírem, e se esforcem também para a cada dia servirem de suporte para aqueles que ainda são fracos na fé. E que a cada dia o sacrifício de Cristo Jesus nos constranja a cada vez mais desejarmos usar as nossas vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Que nós não nos sintamos como donos da verdade ou estrelinhas dentro da igreja, mas que a cada dia tenhamos a firme convicção de que estamos aqui por causa da misericórdia e graça do Senhor em Cristo Jesus. E que a sua vida seja uma imitação fiel do nosso padrão, Cristo, que este crucificado para a honra e glória do Senhor, e este ressuscitado para a honra e glória do nosso Senhor. E que assim seja, meus irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, quero orar por você nesse instante. E se você ainda tem dificuldade de se relacionar com os que são fortes na fé, ou dificuldade de se relacionar com aqueles que são fracos na fé, peça a Deus nesse instante para mudar o seu coração, para se capacitar a enxergar o seu próximo como participante do mesmo corpo que você. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor. Oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor seja propício a nós. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos capacite a vivermos da forma que agrada ao Senhor. Se na nossa igreja, ó Pai, existem ainda irmãos que são fracos na fé e não se importam em crescer, em amadurecer e se desenvolver, que nessa noite, ó Pai, o Senhor incomode esses corações. Se há na nossa igreja, ó Pai, irmãos que são fortes na fé e de forma alguma se importam em estar servindo de suporte para as pessoas que ainda são fracas na fé, incomode esse coração, ó Pai. E que todos nós, enquanto servos do Senhor, possamos crescer, não apenas, ó Pai, em aparência exterior, mas crescer em humildade em nossos corações. Que entendamos que o nosso ser, as nossas habilidades, as nossas posses pertencem ao Senhor. Pertencem ao Senhor para a honra e glória do seu nome. Que em nossa igreja nós sejamos cada dia mais marcados pelo desejo de fortalecermos aos outros, para que na IP das palmeiras o Senhor seja glorificado dia após dia. Nos capacite, ó Pai, a vivermos para a honra e glória do seu nome. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe hoje para todo sempre. Amém.